A graça e a paz do nosso amado Jesus. Hoje nós iremos ler o capítulo 37. Vamos dar início à história de José. Vamos orar para começar? Amado Deus, Senhor, nós estamos diante de Ti para ler a Tua palavra. Que o Senhor transforme, que o Senhor penetre em nosso coração. Prepara nossa mente, o nosso coração, para receber o maná do Senhor, a palavra do Senhor, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Vamos começar? José, vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: Não tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de que o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despediram-no da túnica, a túnica talar de mangas comprida que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito.
Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam-o no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas comprida e fizeram levar seu pai. E lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Dá para tirar várias lições aqui. A primeira dela é essa preferência que Jacó tinha por José. Por mais que José é o filho da promessa, é errado nós, como pais, temos preferência de filhos. Porque por ele ter essa preferência aqui por José, os irmãos deles começaram a odiar a José. Então, criou-se uma rivalidade entre irmãos, criou uma rivalidade familiar. Porque nos irmãos verem que o José era mais acarinhado, olha, o pai dele fez uma túnica talar para José, né? E eles não ganharam. Então criou essa confusão aqui familiar por causa desse favoritismo entre filhos. Era evidente que Jacó amava mais a José, né? Porque eles viram que Jacó amava mais ele. No tanto que fala aqui: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez uma túnica talar, de mangas compridas. Israel, vocês lembram que Israel é o nome que Jacó ganhou de Deus. Ele foi renomeado por Deus. Ele não chamaria mais Jacó, mas Israel. Então, essa confusão foi arrumada por esse amor, por esse favoritismo aqui de Jacó por José. Mas os irmãos dele, com essa raiva, aí nasceu mais uma coisa, os ciúmes. Neles terem ciúmes de José, porque José é o escolhido de Deus, e Deus estava revelando coisas a José em sonhos, que José ia governar, que ele ia, né? Mais na frente a gente vai ver que Deus vai usar José para a sua família, com a sua família. E José tendo sonhos, os irmãos deles ficaram com mais raiva e odiaram mais ainda por causa disso. E este ciúme enraizado ali no coração dos irmãos de José fez uma cegueira e fizeram eles tramarem contra José, tentando matar José. O único que se levantou contra e que tentou salvar José foi Rubem. Rubem, se vocês não lembram, é o filho de Jacó com Lia. É o primeiro filho que Jacó teve com Lia. Ele tentou salvar José, tanto que fala aqui no versículo 21. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele, não lhe tiremos a vida. Também disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto. Mas o que os irmãos dele? Rubem se afastou deles, né? Deve ter ido fazer alguma coisa. Nisso os irmãos dele, quando Rubem não estava presente, os irmãos dele venderam José, né? Venderam José para os ismaelitas que estavam indo para o Egito. Mas a mão de Deus que guardou José. Eles queriam matar José. Mas Deus
tem um plano na vida de José. Por ele ter um plano, para ele ser escolhido de Deus, Deus o salvou. E nisso eles venderam José para esses ismaelitas, que levou José para o Egito. E chegando lá no Egito, e lembrando que Rubem, na hora que soube que eles fizeram isso, Rubem rasgou as suas vestes. E Rubem ficou sem saber o que ele iria fazer, o que ele iria falar para o pai dele. E nisso eles tiveram o plano de tirou a túnica talá de José, né, molhou ela de sangue, com sangue de animal, e levou para o pai. O tanto que esse Jacó não sofreu, vendo essa túnica talá cheia de sangue, pensando que José realmente tinha falecido, né, que algum bicho tinha comido José. E vendo isso, aí Jacó falou que iria chorar pelo seu filho, que ele não queria ser consolado. Mas Deus e Jacó não sabendo que Deus tinha guardado José. Aí os midianitas venderam José no Egito para Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Então José estava protegido, Deus estava com a mão ali sobre José, protegendo José. Portanto, que os irmãos dele queriam o mal dele, mas Deus quer o bem de José. Deus vai usar José. Então, as lições tiradas aqui é esse amor, esse favoritismo dos pais com os filhos, faz confusão na família, entre os irmãos, desunião entre os irmãos. Nós, como pais, devemos ter cuidado com nossos filhos, para não demonstrar um amor excessivo de um para com o outro, tentar tratar de forma igual. Eu já falei isso num vídeo anterior meu, que tratar os filhos de forma igualitária, mas observando as particularidades de cada um. Eu tenho 2 filhos e gêmeos, um casal. Então eu tento, às vezes o meu filho fala assim: ah, mãe, eu tenho ciúmes porque dá mais atenção para Liz do que para mim. Aí eu preciso explicar, filho, não é isso. É que a mamãe tem hora que precisa chamar a atenção dela, mas na hora também eu vou chamar sua atenção. É só você ter calma que eu vou te dar atenção também. Então, para nós pais, é difícil, sabe? É administrar isso aí, administrar essa atenção, esse amor. É difícil. É só com as mãos de Deus, é só Deus nos dando sabedoria, sempre conversando com nossos filhos. O meu filho ainda fala comigo, então tem como eu ali consertar aquele erro, tentar consertar aquele erro, mas às vezes a gente não percebe, sabe? Então, ter esse cuidado, nós como os pais, ter esse cuidado de não criar essa discórdia, sabe? Um com o outro, que um acaba tendo uma rixa com o outro por causa de um amor excessivo com um, sabe? E não tendo com o outro. Então, que Deus nos dê essa sabedoria para lidar com nossos filhos da melhor maneira possível. E outra coisa, outra lição é os ciúmes. Uma coisa vai gerando a outra, né? Nessa questão aí dos irmãos verem que Jacó amava mais a José, nasceu o ciúme. Então, que Deus nos ajude a não criar isso nos nossos filhos, para eles não terem ciúme um do outro, mas terem união, amor para um com o outro, né? E ter essa sabedoria mesmo de administrar, de educar os nossos filhos, e tendo a ciência que o amor não pode ser ultrapassar um ao outro. Devemos amar de forma igual e tratar de forma igual, mas observando cada detalhe de cada um, sabe? Que eu tenho 2, cada um tem ali seu jeitinho, tem a sua personalidade, né? Então, que Deus nos ajude a praticar isso no dia a dia, porque não é fácil, é difícil, mas com Deus tudo fica mais fácil, sabe? Tudo se encaixa. Glória a Deus por isso. Vamos orar para terminar? Amado Deus, nós lemos aqui a história de José, começamos a história de José, o pai, e vemos aqui, ó Pai, esse amor aqui que Jacó tinha, Senhor, por José, um amor que ultrapassava o amor dos outros filhos dele, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude como pais, com nossos filhos, que nós saibamos, ó Deus,
administrar esse amor, saibamos administrar a atenção com os nossos filhos, ó Pai, para que um não venha, Senhor Deus, ficar enciumado, ó Pai, porque muitas vezes nós fazemos, mas a gente não se atenta, Senhor, passa batido, mas que o Senhor nos dê a sabedoria, nos capacita cada dia mais, Senhor, para lidar com nossos filhos, Senhor Deus, que eles não venham, Senhor Deus, ter ciúme no coração, ó Pai, mas que eles venham ficar unidos em amor, amando um ao outro mesmo, ó Deus, ajudando um ao outro, ó Pai. Senhor, nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque Pai, Senhor, pai e mãe, ele não tem um manual pronto, Senhor Deus. Nós não temos nada, Senhor. Nós precisamos do Senhor, porque nós precisamos do Senhor para nos ajudar, para nos instruir, Senhor. Porque a gente aprende no dia a dia, com a prática, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tira todo o ciúme, Senhor Deus. Tira toda a inveja, ó Pai. Que aqui tiveram inveja, os irmãos Jacó tiveram inveja, ciúme, Senhor Deus. Oh, meu Deus, abençoa-nos, ó Pai. Abençoa nossa família. Abençoa nossos filhos. Abençoa, Senhor Deus, os pais, ó Pai. O pai em específico, para que o pai venha instruir os filhos, ó Deus. Seja um líder espiritual nas nossas casas, Pai, nos nossos lares, ó Deus. Que nós, como mães, sejamos sábias, Senhor, para edificar o nosso lar, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te espero para a próxima leitura. Que Deus te abençoe poderosamente. Grande abraço.